novo no ar, com um assunto que é tão importante. Eu tô falando sobre as queimadas da Amazônia, a emergência climática. O assunto do Papo Cabelo de hoje é o meio ambiente. E para conversar com a gente hoje, eu vou receber a geóloga Anne Alencar, que é pesquisadora e tem dedicado grande parte da sua vida aos estudos para entender mais sobre a degradação das florestas. Anne, muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse é um assunto que me interessa muito, que eu tenho muitas dúvidas. A gente tem ouvido falar muito sobre o assunto e eu sempre fico com vontade de saber mais, de perguntar mais. É uma coisa que eu tenho pesquisado e eu tenho algumas vontades ligadas a esse assunto. Então, acho que chegou o momento de esclarecer as minhas dúvidas e, quem sabe, colocar essas minhas vontades em prática. Vamos ver. Então, o que eu quero começar te perguntando é o seguinte: a gente tem visto muitas notícias, muitas reportagens, matérias sobre as mudanças climáticas e principalmente sobre o aumento absurdo, de incêndios em reservas ambientais e florestais. Eu queria que você explicasse para mim e para quem está assistindo a gente, Anne, o que está rolando? Carol, primeiro, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo. Eu acho que essa questão das queimadas, do desmatamento, da Amazônia mesmo, do que está acontecendo com a Amazônia, tem chamado a atenção muito, do mundo e dos brasileiros, ainda bem. Então, o que está rolando na Amazônia, Bem, na realidade, o que está rolando é que realmente a gente voltou, o Brasil voltou a ter uma taxa muito alta de desmatamento, como não tinha há muito tempo, como não tinha desde 2008, 2005, por aí. A gente está perdendo a nossa floresta e pior, a gente está perdendo para pessoas, assim, para o crime, para a ilegalidade, para a questão da especulação de terras, para a grilagem de terras. A gente pode falar tudo sobre o que são essas coisas e como isso acontece. Como é que a gente chega no fogo, que é o fogo que acabou chamando a atenção das pessoas, Foi a fumaça, ano passado que, enfim, fez o dia virar noite em São Paulo e que, de verdade, esse ano tem incomodado bastante as pessoas da Amazônia, das cidades da Amazônia e até das cidades do Sudeste. Então, a fumaça, ela viaja, E aí o que acontece na zona rural acaba impactando e tendo um impacto direto na nossa vida, nas áreas urbanas. Para ter fogo, precisa ter 3 elementos principais. Primeiro, precisa ter o que queimar em boa qualidade, que é o que a gente chama de material combustível, Então, precisa ter os galhos, os troncos, as folhas, E que isso esteja seco o suficiente e em volume suficiente para queimar. Então, essa é a primeira coisa que precisa ter. Segunda coisa, precisa ter um clima favorável para que esse fogo seja espalhado, E a terceira coisa, precisa ter quem acenda o fósforo, ou que a gente chama de fonte de ignição. O que é que nós, seres humanos, podemos controlar, enfim, desses 3 elementos, O acender o fósforo. Então, na Amazônia, isso é muito verdade, porque a Amazônia, se não tivesse o ser humano usando ela, desmatando, tirando a madeira, se não tivesse o ser humano, ela não pegaria fogo, mesmo em anos de muita seca. Geralmente, a fonte de ignição natural nesses biomas são as descargas elétricas, por raio. Na Amazônia, como é muito úmida, o raio pode cair, pode queimar uma árvore, mas esse fogo ele não se espalha. Então, naturalmente, na Amazônia não tem fogo natural, não tem fogo. Só que cerca de metade do fogo que acontece no Brasil ocorre na Amazônia. O que é que está queimando? Aí a gente entra no ponto de que o fogo ele é utilizado como ferramenta produtiva. Geralmente, quando alguém vai plantar na Amazônia, precisa tirar a vegetação que estava, e substituir por outra coisa. Então, as áreas da Amazônia elas são desmatadas, é deixado secar
durante 1, 2, 3 meses, aí depende da região da Amazônia. Em seguida é colocado fogo. Então, esse é um dos tipos de fogo da Amazônia. Aí tem um outro tipo de fogo, que é o fogo para limpeza de pastagem. Então, uma vez que aquela área foi desmatada, há alguns anos atrás, né? Foi desmatada, deixou secar e aí queima. Aí coloca pasto. E pastagem é o principal tipo de cobertura do solo depois que a floresta é desmatada. O que acontece quando a gente não maneja bem um pasto, né? Acontece que aquele pasto ele fica sobrepastejado, o gado ele come muito, né? E começam a aparecer, começa a aparecer o solo. E aí, quem é que vem ali naquela clareira de solo que começa a aparecer? São as plantas que estão no banco de semente daquele pasto. Ou seja, né? Então, aí começa a aparecer um arbustinho, uma planta com espinho, uma coisa assim que, quando você olha para o pasto mal manejado, ele parece sujo, que a gente chama. Sim. Então, o que as pessoas fazem para limpar esse pasto que é sujo? Elas queimam. Porque quando elas queimam, o capim, ele rebrota muito rápido. Então, ele rebrota rápido e ele ocupa todo o espaço de novo, não deixa que o solo fique exposto, né? Não necessariamente o pecuarista ele precisa fazer isso. Ele precisa manejar o pasto com fogo. Se ele realmente disser assim, olha, gente, então agora a gente vai criar vamos dizer, um mosaico vamos cercar o nosso pasto em áreas menores e vamos colocar só o número de cabeças necessário para comer aquela forragem aquela semana, e aí vamos ficar trocando, né? Isso faz com que o pasto ele não se deteriore, não apareça esse solo exposto, não tenha muita planta invasora, né? E ele não queimar. Só que isso requer o quê? Requer um planejamento, requer mais mão de obra, né? Precisa contratar talvez mais vaqueiros, mais investimento de cerca, porque você vai ter que particionar mais o seu pasto. E tem o terceiro tipo de fogo, que é o fogo que escapa do primeiro e do segundo e entra na floresta. Alastra. Mas o que acontece? Como tem pessoas, né, que querem aproveitar enfim, né, querem se aproveitar ali da situação de uma floresta que não é delas, ou uma área pública, né? Aí entra ali e tira quanta madeira puder. Desmata? Não, isso não é desmate, isso é corte, que a gente chama corte seletivo, né? Que a gente chama de exploração madeireira. O desmatamento, ele é o corte rasa, quando você tira tudo. Então, a exploração madeireira, ela acontece quando só algumas árvores são tiradas, né? E essas árvores são levadas para a serraria, e aí é o que é usado para a construção civil, para fazer móveis, enfim. Então, a exploração madeireira, né? Se ela for feita de uma forma que não é manejada, sustentável, né? Sim, que leva em consideração todos os protocolos, ela causa muito dano na floresta. Quando não sei se vocês já entraram numa área, vamos dizer, numa área de floresta, né, bem fechada. Nossa, é úmido o negócio. Você pisa no chão, parece até que está molhado. Dá uma fundadinha, né? A terra. Né? Então, aí imagina se você tira alguma dessas grandes árvores, porque você vai vender isso, né? E se você tira sem o cuidado, sem o planejamento, etc., arrastando, quebrando, matando outras árvores e tal, você abre muito a copa das árvores. Aí isso faz com que o ar quente entre e troque com aquele ar de dentro da floresta e deixe o ar mais seco. Então, a floresta começa a ficar mais seca. Aí sim, o fogo que escapa do desmatamento ou da limpeza de pastagem entra nessas áreas e aí causa os incêndios florestais. Então, o que acontece é que quando tem um ano muito, 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 muito seco, né, esse fogo ele se alastra e ele causa muitos incêndios florestais. Ô, Anny, e aí assim,
ficou claro para mim, ouvindo você falar, que a gente está vivendo um retrocesso, né? De uma coisa que estava muito ruim, de que foi controlada ou melhorada e que a gente voltou a ter esses problemas. Isso é falta de quê, Anne? Então, a gente tem que controlar a ignição. É falta de controle da ignição. Ele está relacionado à falta de sensação da punição, porque grande parte do fogo, né, é relacionado ao desmatamento, grande parte do desmatamento é ilegal, então as pessoas estão sentindo que não vão ser punidas, então vou invadir terra pública, vou colocar meu pasto ali, lá para garantir, depois eu vou vender aquilo, né, por um valor mais alto, e não vou ser punido. Então, na realidade, o que está movendo essa onda de desmatamento crescente, né, e de fogo crescente é a sensação de impunidade, né, que infelizmente faz muito mal para a gente, para o nosso país. Sim. A gente tem ouvido nessas mesmas matérias e, enfim, né, tem se falado sobre emergência climática. O que é uma emergência climática? É o que, de verdade, a gente está passando agora, né? Estamos vivendo as mudanças climáticas. Em alguns lugares mais, outros menos, mas estamos vivendo. Por exemplo, o que a gente passou esse ano no Pantanal foi causado também por um evento climático extremo. Então, aquilo que eu te falei, daqueles 3 elementos. A floresta amazônica, ela é como se fosse um coração do planeta. Por quê? Porque ela bombeia a água, né? E essa água, ela gera chuva, e essa chuva, ela recicla, e ela vem reciclando, passa pela Amazônia inteira e desce, vai para o centro-oeste, sul e sudeste, ela irriga a nossa agricultura, ela abastece de chuva alguma das nossas principais cidades. Então, imagina se todo o carbono que a gente tem estocado na floresta, né, nos troncos e tal, ele não existisse, ele fosse para a atmosfera. E aí vai ficar mais quente. E mais quente em alguns lugares, derrete geleira. Nossa, enfim, né? E aí adeus mundo, adeus Anne, adeus todo mundo, já era. E aí um dado que eu achei muito significativo nas minhas pesquisas aí sobre o assunto é que se a coisa continuar como tá, em 15 anos a Amazônia tem tudo para virar uma savana. Como assim, Anne? Quando a gente fala que a Amazônia vai virar uma savana, a gente está talvez até dizendo que a savana é menos do que a Amazônia, né? Para algumas pessoas isso pode parecer, né? Na realidade, não, gente. Assim, o que pode acontecer, né? É que com esse tanto de seca, né, extrema que está sendo provocada por aquecimento global, né, com as mudanças que os seres humanos estão fazendo na floresta, seja extraindo madeira, seja desmatando, isso está mudando o microclima local, está mudando o microclima regional, né? E isso faz com que a floresta amazônica ela comece a ser degradada. Aí, o que vai acontecer é que a floresta vai ficar muito empobrecida, provavelmente com arbustos, né? Arbustos de poucas espécies, e vai parecer uma área degradada. O que eu posso fazer aqui, da onde eu tô agora? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Tem uma coisa que é bem importante, né? Que a gente vive numa democracia e a nossa democracia, ela tem uma prerrogativa de ser ela é uma democracia representativa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nas pessoas, né, que a gente vai eleger para representar os nossos interesses no Congresso, enfim, aonde quer que seja, que sejam pessoas que tenham essa preocupação com o meio ambiente. Ter um conjunto de pessoas, de governantes que são preocupados com o tema, né? E a gente pode influenciar nisso. A segunda coisa é começar a realmente prestar atenção naquilo que a gente come. Eu nem estou dizendo para parar de comer carne, mas
Da onde vem a carne que a gente está comendo? É de uma produção sustentável? A pecuária é a principal atividade que gera desmatamento no Brasil. Quando a gente olha para as emissões brasileiras, né, emissões de gases de efeito estufa do Brasil, 44% das nossas emissões são diretamente relacionadas ao desmatamento, a conversão de floresta para pastagem ou agricultura. A gente sabe que isso é um pouco mais caro e que é um pouco mais difícil para aquela pessoa que já não tem muito dinheiro, já está passando por dificuldades na pandemia, ainda vai dizer, eu não vou comer carne hoje porque essa carne não sei de onde veio do desmatamento. Mas começa a perguntar, se cada um de nós, mesmo comprando, começar a perguntar, né, dia isso vai mudar. Né? Um dia a gente vai ter um padrão de consumo mais consciente. E além de prestar atenção no que você está votando, além do consumo de carne, que mais? Que mais que as pessoas podem fazer nos seus dias comuns para ajudar? Olha, eu acho que uma outra coisa bem importante é a gente perceber o quanto de beleza a gente tem no nosso patrimônio natural. O quanto que a gente conhece das nossas áreas protegidas. Nossa, o quanto Anny, que a gente sério, já é muito lindo isso. Né? O quanto que a gente já viajou para os parques nacionais, visitou as reservas extrativistas, foi ver como um óleo de copaíba é produzido, ou enfim, né? Foi tomar banho nos rios de água preta. Anny, sim. Enfim, fazendo isso a gente fortalece o turismo local, a gente fortalece as cadeias, né? Todas as cadeias de serviço locais, a gente fortalece também os produtos de artesanato de comunidades locais, a gente, enfim, tem vários benefícios, além do benefício próprio, né? De vez em quando dar um reset. Que outro país está nessa posição que o Brasil está? Não tem outro país. Então, é por isso que eu fico com dor no coração quando eu vejo a gente retrocedendo em ganhos que fizeram com que o Brasil fosse reconhecido, né, por conservar suas florestas e produzir alimentos, né? Anny, posso te falar um negócio? Pode. Eu cheguei aqui uma e eu tô saindo daqui outra. E quando isso acontece, nas entrevistas do Papo Cabelo, eu sei que não vai ser só comigo. Eu sei que vai tocar outras pessoas. E aqui no meu caso, não tocou só minha mente. E eu achei mesmo que esse era um assunto que ia tocar só minha mente. Mas você, com esse amor que você tem pelo nosso maior bem e tal, eu posso dizer que você tocou meu coração. Obrigada, Anny. Eu que agradeço. Você tem alguma dica para quem quer aprender mais, pesquisar mais, saber mais? Então, hoje em dia, os vídeos, né, eles são muito utilizados. Hoje, o consumo de informação ele é muito visual. Então, tem várias organizações que têm feito trabalhos muito legais na Amazônia, né? Nós do IPAM, eu sou do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, recentemente eu fiz uma série que chama É Fogo, e que são lives na realidade no Instagram, e que a gente tem colocado no YouTube. E a ideia é trazer pesquisadores que estudam fogo. Então, se quiser saber mais sobre fogo na Amazônia, vai lá no YouTube do IPAM ou no Instagram do IPAM, e aí vocês vão poder aprender mais sobre isso. Então é isso, me conta aqui nos comentários o que se passou pela sua cabeça durante essa conversa. Quais são os cuidados que você está tomando com o meio ambiente? Quais as suas preocupações? O que você pensa sobre isso? Não esquece de se inscrever também aqui no canal da Sala Online para assistir aos outros papos cabelos e conteúdos bacanas que sempre aparecem por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.